Olá, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Sou o pastor Edivaldo Filho e como cidadão eu passo aqui hoje para pontuar algumas coisas com vocês. Sobre ainda as manifestações que os movimentos de esquerda fizeram neste final de semana. Gostaria de dizer o seguinte, é legítimas as manifestações, tanto de apoiadores como de pessoas contrárias ao presidente da República. O que a gente precisa pensar é algumas coisas. Primeiro, o comportamento dessas manifestações. Você já percebeu que o comportamento das manifestações de quem apoia o presidente é ordeiro, não tem briga, não tem confusão, não tem afronta à polícia. E muitos movimentos, ao contrário, é quebradeira, é tocando fogo, é afrontando, é confronto. Em alguns casos, parece até que é proposital. Como se dissesse assim, a gente precisa criar um fato para aparecer alguém sangrando, para aparecer alguém com problema. Parece. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar é o comportamento da imprensa. Como a imprensa, ela se comporta diante das manifestações. Primeiro, nas manifestações de apoio ao presidente, então aí são bolsonaristas. Essa ideia de diminuir, de uma ideia preconceituosa, como se dissesse, essas pessoas não sabem o que estão fazendo nas ruas. Para eles, essas pessoas não estão defendendo democracia, não estão defendendo liberdades, direito, não estão defendendo nada. É um bocado de gado que está na rua fazendo besteira, falando besteira. Não dão notoriedade, não dão a quantidade, não passa. Você observa É como se aquelas pessoas não existissem. E aí eles defendem, estamos em pandemia, aglomeração, aí pega quem está sem máscara e tal, faz aquele alceiro terrível. Quando é as manifestações contrário ao presidente, aí você percebe que há uma manipulação. Aí sim, essas pessoas estão defendendo a democracia, essas pessoas não aglomeram, essas pessoas são maravilhosas, são brasileiros, precisam ser respeitados e tal. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu vi ontem o relator da CPI, o senhor Renan Calheiro, dizendo o seguinte, que o presidente tem que estar atento, porque se ele não mudar, essas manifestações vão continuar. Como se, na verdade, só estivesse existindo essas manifestações. E se você comparar uma manifestação com outra, não tem comparação, a manifestação contrária e a favor. Agora, você observa a malandragem, como essas pessoas também são usadas para outros interesses? A pergunta que não quer calar é, só é brasileiro quem é de esquerda? Só é brasileiro quem é contra o presidente? Só tem direito no Brasil de falar o que quiser quem é contra o presidente? Eu vi aí, publiquei um vídeo postado pela deputada Bia Kicis de um vereador em uma cidade do Rio Grande do Sul dizendo que a facada que Bolsonaro teve foi um teatro e foi mal feito porque Adélio não cumpriu o seu intento de matar o presidente e ele tem que ser chamado de imbecil por isso, porque se Adélio tivesse feito bem feito, nós não teríamos o presidente que temos hoje. Isso não é crime, não? Você viu algum jornal falando disso? Agora, nas manifestações a favor de Bolsonaro, aí é ditadura, é gente ruim, é gente retrógrada, é gado. Você já percebeu a malandragem dessa gente? No início da pandemia eu gravei um vídeo mostrando que eles estão tentando classificar cidadão de primeira categoria e segunda categoria. Quem pode e quem não pode. Ou seja, se você é a favor de Bolsonaro, você não pode falar nada. Porque você é do ódio, você é racista, é preconceituoso, é homofóbico, é misógino. Quando é do outro lado, eles podem fazer tudo. Pegaram uma cabeça de um boneco dizendo que era Bolsonaro, tocando fogo, batendo e chutando, dizendo que tinha que matar. Olha que ponto. Então aqui eu vou concluir dizendo o seguinte, pessoal, existe muitas pessoas de bem nos dois lados. Mas se você observar, muitos destes que estão nas ruas, contrário ao presidente, eles estão querendo outros interesses. Porque observe,
Quando você faz uma oposição por oposição e não reconhece o que está sendo feito e tudo está errado, que o PT sempre fez isso. Quando eu lembro quando Lula era oposição, Fernando Henrique não valia, era turista, só andava viajando. Em 4 anos do governo Lula, ele viajou o que Fernando Henrique viajou em 8. É como se eu dissesse assim, como eu tô fora, nada que você faz presta. Se eu chegar, aí agora já presta, porque agora eu já vou dar uma outra justificativa. O povo não é mais bobo. E vou conclamar aqui a você, brasileiro, não tenha vergonha de dizer que governo você apoia. Eu não tenho vergonha de dizer que apoio o presidente Bolsonaro. Eu teria vergonha se eu dissesse que eu apoio ladrões, corruptos, que quebraram o Brasil. Nós não podemos ter vergonha de defender um governo que, no meio de um tsunami que ninguém que está vivo passou igual, o Brasil não quebrou, como eles estavam dizendo. Não tem um caso de corrupção. Teve o caso agora da Polícia Federal, estranhamente no Ministério do Meio Ambiente, que nem ouvir o Ministério Público, atropelando os fatos para criar uma narrativa. Mas não tem um fato concreto de corrupção. Eu não tenho vergonha de dizer que apoio um presidente que defende família, que defende os valores. Eu teria vergonha de dizer que apoio um ex-presidiário que quebrou o Brasil e agora aparece dizendo que é o salvador da pátria. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e abra seu olho e veja o que está por trás de alguns movimentos.